Verme, Não há o acompanhamento, verme, né? se a criança tiver verme, ela não aprende, velho. Ela Ah, é? não aprende. Não. não sabia que existia Não, essa- porque ela tem uma deficiência nela, né, de sangue, e ela não consegue aprender. Então, às vezes, aquela criança que lacrimeja muito, eu falo, fica de olho. Até isso, né? Até Caramba. isso. Então, a criança que fica muito doente, toma muito corticoide, também tem dificuldade para aprender. Não é porque ela é deficiente ou porque ela é autista, é porque ela tomou alguma medicação que interferiu no cognitivo dela e a sinapse não está acontecendo. Então, eu tenho que entender, mãe, o pai... Pedir para você uma ajuda que é muito simples. É você se inscrever no nosso canal no YouTube, Podcast Direita Já. Tentar na grade de aulas, temas relacionados à educação, que acredito que deva ter espaço nas escolas. Seria matéria sobre, sobre alimento, visto que a obesidade infantil está cada vez mais comum e problemas como pré-diabetes, colesterol, educação financeira, ensinar gastos, organizar a vida financeira e também educação com responsabilidade social, visto que hoje em dia parece que a educação formal de palavras gentis não se usa mais, né? Nossa, que colocação ótima. Perfeita. Quem que é? Elizabeth Simões. É a Bebel Simões. Bebel Simões. Olha, pastor, eu adorei, obrigada aí pela colaboração. Nós temos uma ideia sim. Não sei se vocês são da minha época, que aquela. A gente tinha um conteúdo. Não, o Beto é bem mais velho que nós. A gente tinha um conteúdo que era OSPB. Organização Social. Organização Social. OSPB. PB, de políticas, do Brasil. Então, o que acontece? A gente também tem percebido, a educação financeira ela já acontece. A gente tem o letramento financeiro, que começa lá na educação infantil, Legal. e a gente vem para o ensino fundamental também. Então, a educação financeira ela já é obrigatória na grade. Então, a gente já inseriu ela desde o comecinho, do finalzinho do ano passado. Agora, ética, respeito, diversidade... são conteúdos que eu não posso ligar a uma única disciplina como essa, porque não existe na BNCC. Então, eu pensei da gente inserir como projeto, todos os anos, trabalhar a questão de preconceito, discriminação e tudo mais. Só que aí, o problema é que a gente tem que ter profissionais maduros e neutros. Sim. Porque senão eu vou ter uma terceira guerra mundial dentro das escolas. Porque a gente precisa ter o limite e o respeito, né? O meu direito começa onde termina o seu. Então, a gente precisa ter uma preparação. Então, a gente tem vontade. O problema é que a gente não tem profissionais que não vão me dar uma dor de cabeça, porque muitas vezes o professor esquece e aí ele implica a sua ideologia. E o aluno hoje, ele já é uma pessoa que vem com base da sua casa. E aí ele vai debater, e aí vai começar uma discussão, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é que a gente demonstre através de organizações sociais, de ONG, o que é um trabalho voluntário, o que é a desigualdade social. Isso é importante, a gente mostrar a oportunidade, um projeto de vida. Eu acredito que o nome que mais ou menos eu pensei seria projeto de vida, né? Mostrar também para os jovens as profissões, porque hoje se você pergunta assim, o que você vai querer ser? Ele não sabe nem. Uma feira de profissões, né? Seria bacana. Então tem muito jovem que gosta da parte de comunicação, só que não gosta de registrar. Sim. Aí a gente ficou brigando esse jovem a registrar, mas ele é mais prático, né? Então, é por isso que ontem eu fiquei tão feliz quando o prefeito... Mas que se completam. Existe a educação, a escolarização, e existe a educação. Aonde é que o trabalho do professor tem que parar no sentido de não invadir a educação dos pais? Porque a obrigação de educar, né, que nem você disse, boa noite, obrigado por colocar o lixo no lixo, né, é a obrigação dos pais. Mas a escola acabou assumindo isso, a família, papel, com a defasagem que tem acontecido nas famílias, isso tem caído no colo do professor, né? Muito. E aí como é que o professor consegue ficar nessa linha tênue de saber, não, até aqui eu vou, mas aqui também já é demais. Resistindo. Por quê? Na educação infantil, Beto, a gente tem que ensinar eles a escovar o dente.
E isso tem que ensinar a mãe e o pai, na verdade, né? Então, só que aí, o que acontece? A gente ensina na educação infantil a deixar o seu sapato no lugar certo, porque a gente está num ambiente coletivo, Sim. Então eu preciso ter organização, porque senão o outro vai cair, Sim. né? Então, a gente consegue, só que muitas vezes não se estende isso para casa. E aí a gente fala na reunião, só que eles estão com pressa, porque eles não têm tempo para a reunião de pais. Aí eles estão com pressa, então eles ouvem, mas não escutam, Sim. né? E aí a gente fala, gente, aqui a gente tem tal rotina, assim, assado, até na questão de banho, né? A gente tem crianças que têm ainda uma questão de higiene, Sim. a mãe já se ofende. Eu acho que está todo mundo muito sem paciência. Então, Beto, eu prefiro 1000 vezes assumir essa responsabilidade para mim não ter dor de cabeça. Mas piolho não tem mais na escola, né? Porque, ó... Piolho? Ainda tem, porque na minha época eu tinha que raspar o cabelo. Não era assim? De passar aquele filme. Aí eu queria aproveitar até a oportunidade, por quê? Porque no que a Bebel, né, falou, eu tenho que pesar os alunos, eu tenho que medir os alunos para mim poder dar informações para a saúde fazer as ações. Então eu já sei como que está a nossa rede. Eu tenho criança abaixo do peso. 35% das nossas crianças estão abaixo do peso. Caramba. E o professor não sabia, porque acha que ele é pequenininho. Só que aí a gente vai vendo a tabelinha, a gente ensinou os coordenadores de creche, os diretores, a saúde ensinou, né? E aí eles estão monitorando, porque eles não têm mão de obra para ir nas escolas. São 10 mil alunos. E aí eu pedi a ajuda dos professores, então a cada 2 meses eu vou pesar esses alunos, vou medir esses alunos, eu gero um gráfico, mando para a saúde e a saúde começa a fazer as ações. Então, até a saúde eu tenho que ver, porque a mãe não leva no pediatra. E depois que você faz 7 anos, você nunca mais vai no médico, só vai quando você tá doente. É verdade. E aí eu tenho problema de verme. O verme, né? Se a criança tiver verme, ela não aprende, velho. Ela não aprende. Não, porque ela tem uma deficiência nela, né, de sangue, e ela não consegue aprender. Então, às vezes, aquela criança que lacrimeja muito, eu falo, fica de olho. Até isso, né? Até isso. Então, a criança que fica muito doente, toma muito corticoide, também tem dificuldade para aprender. Não é porque ela é deficiente ou porque ela é autista, é porque ela tomou alguma medicação que interferiu no cognitivo dela e a sinapse não está acontecendo. Então, eu tenho que entender, mãe, o parto foi o quê? Normal, cesárea, induzido. Aí eu tenho que entender por quê. Ali interrompeu o processo de aprendizagem. Nossa. E tem que ser na primeira infância. Sim. Se eu conseguir identificar na primeira infância, essa criança não vai ter tanto problema de encaminhamento para especialista. Só que depois dos 7 anos, ele já tem que estar com a personalidade dele pronta e todo o sistema nervoso dele pronto. Então aí é a minha luta, porque é a alfabetização. Então, assim, na minha ignorância, né, eu ia fazer uma pergunta, mas aí a gente vai vendo que é muito mais complicado do que aquilo que a gente pensa. Você falou sobre a questão do evento de profissões, né? A gente fica pensando, poxa, um jovem ele fica de 12 a 13 anos dentro da escola. E aí ele sai da escola e aí você pergunta, o que você quer fazer como profissão? E ele não sabe. Aí, como fazer a escola ajudar essa pessoa a descobrir o talento, o dom dela? Porque às vezes a profissão, porque assim, a gente acaba massificando os indivíduos. Né? Aí todo mundo, não, isso aqui tá dando certo, todo mundo tem que virar isso. Todo mundo tem que virar funcionário público, todo mundo... Não, mas às vezes o cara tem um dom e um talento porque o ser humano ele é único. Né? Eu sempre falo, o ser humano ele é único. Tem gente que é bom em matemática, outro é bom em português. É igual um colega meu foi numa palestra, o cara falou assim, se seu filho é bom em português e ruim em matemática, o que você faz? Aí todo mundo, vamos fazer isso da matemática. Ele falou, não, seu filho já é bom em português, investe onde ele é bom. Mas a gente não aprende a descobrir o talento do nosso filho e a ajudar ele a descobrir o talento. Às vezes a pessoa passa, o cara sai da escola e só vai descobrir o talento dele depois de 10, 15 anos. Como fazer a escola ajudar esse jovem? Porque a gente aprende equação de segundo grau, a gente aprende pi, a gente aprende teorema de Pitágoras. Aí você começa a trabalhar Pitágoras, pi, equação de segundo grau, você fala, onde é que eu vou usar isso, pelo amor de Deus? Né? Não que isso não seja importante, mas eu tô falando como leigo, tá? Como leigo. Como fazer para trazer uma prática para o aluno, né? Ou não dá, não é possível? Tem que ter políticas públicas, porque
o município ele se responsabilizou pela etapa básica. Então, eu encerro a vida desse aluno com 14 anos. Sim. Então, de 15 a 17 já é o governo do estado. Então, tem que ter políticas públicas que sejam direcionadas para o projeto de vida deles. Eu vou dar um exemplo para você, que é uma coisa que eu sempre quis, é uma coisa que eu tenho um sonho, 2 sonhos aqui para o jovem. Porque nós, enquanto município, a gente não tem responsabilidade de 14 a 17. Isso me dói, porque ele é nosso também. Sim. Ele foi nosso, mas quando ele vai para o estado, ele perde tudo aquilo de suporte, né? Porque as escolas do estado não estão bem estruturadas ainda, mas eu acredito que vai melhorar. E aí o que acontece? Eu pedi para o prefeito Márcio que, se não desse certo a FATEC, que a gente pegasse o prédio do José Carlos e a gente instituísse ali cursos pré-profissionalizantes. Bacana. Cursos que eu posso pegar pessoas da cidade para ensinar o aluno a consertar uma TV. Sim. Para consertar, sei lá, celular, trocar uma lâmpada, trocar uma película, fazer cursos, por exemplo, de pintura elétrica, hidráulica. Consultar o notebook, o computador. Uma coisinha que ele pode ganhar. As meninas, o negócio daquele negócio de colar os cílios. Sobrancelha. Eu acho que isso é importante, porque isso estimula eles podem ganhar o dinheirinho deles. Isso é um dinheiro rápido, né? O cara não precisa ficar 5 anos na faculdade, fazer. A gente vai fazer faculdade, a gente sabe, é estágio, é TCC, e às vezes é 3, 4, 5 anos para você ter alguma possibilidade de um emprego. Aí não, mas seria algo rápido, né? Nossa, costura. O cara tem 6 meses, já tá ganhando sua grana. Aí a gente viajando, eu e o prefeito conversando, ele falou assim, costura. Já pensou se a gente consegue montar aqui um grupo de costureira? Elas fazem nosso uniforme. Sim. Elas fazem o nosso uniforme. Entendeu? Então, quer dizer... Isso já é até uma cooperativa. Só que com o menor orçamento, como é que você faz isso, velho? Né? Eu queria aproveitar essa pergunta que o professor Quilete, ele dá aula... Vou pedir para você uma ajuda que é muito simples. É você se inscrever no nosso canal no YouTube, podcast Direita Já. Aqui, diretora Priscila, gostaria de saber que falasse um pouco sobre o bullying. Desde o momento da detecção, prevenção e comunicação aos pais. Enfim, as ações que se fazem necessárias para não transformar nessas tragédias que temos vivenciado, não em Mongaguá, graças a Deus, mas pelo Brasil. Mas não em Mongaguá, porque desde o ano passado a gente tem realizado, o departamento tomou a iniciativa de fazer um encontro com os jovens para que a gente pudesse alertar eles, com todos os outros setores envolvidos, sobre o perigo do bullying. O que é importante, quero aproveitar a oportunidade, é que o bullying, ele se aprende. E normalmente se aprende não na escola, né? A gente aprende em casa. Então, às vezes, uma piadinha que o pai conta, uma tiração de sarro que o pai conta. Se você vai com seu filho no estádio de futebol e você é um exemplo para o seu filho, o que ele vai reproduzir na escola? A mesma coisa. Então, tá muito difícil essa questão do bullying. Então, a gente, desde o ano passado, a gente lançou uma campanha do Fique Ligado. A gente tem conversado com os jovens, a gente tem feito combinados, a gente tem que negociar com os jovens essa questão. E eu vejo que a gente não tem conflito de agressão. Eles têm uma caixinha de sentimentos que eles podem colocar se ele está sofrendo bullying. Hoje eu já tenho psicólogas, eu já tenho a psicopedagoga também para poder estar atendendo, então elas estão indo nas escolas. O aluno é atendido no momento de aula, porque muitas vezes é uma questão familiar, então não dá para chamar a mãe para trazer no DEM. Então eu já pego ele ali e eu já faço essa ponte, a gente marca tudo bonitinho. A gente tem bastante jovem sendo atendido por essa questão mesmo, e aonde a gente identifica, a gente aciona a rede de apoio, né, e proteção, que se for uma questão com outro aluno, a gente tem que ter todo um trato para contar para a mãe que o filho dele, ele é o agressor, né? É isso. E muitas vezes a gente tem que ter um trato, até porque às vezes até o adolescente não sabe que ele pratica bullying. Sim. Porque ele foi acostumado a vida toda dele a tirar sarro de todo mundo. Então agora é que a gente está colocando limite. Só que quando a gente faz um encontro com o jovem, a gente faz uma coisa que é do dia a dia. Então é a saúde que está falando, é a polícia militar que está falando, é ali o pessoal do social que está falando, não é o professor que está falando, não pode fazer bullying. A gente promove uma reflexão sobre o ato dele, que é crime hoje, garantido por lei, e que mesmo que ele tenha 12, 13 anos, ele vai responder por esse crime, né? Porque hoje em dia a gente criminalizou, né? Acima de 12 já vai mesmo, já é feito processo, é montado o processo tudo bonitinho. E eu vejo que com informação, assim como também essa questão de fake news também, eles diminuem essa questão, porque eles têm rede social. E muitas vezes eles fazem bullying pela rede social.
E isso é uma coisa que acaba com a vida de um jovem, ser exposto na rede social. Jovem se mata, se suicidar. Muito. Então eu tenho muito relato dessa questão. E agora eles sabendo que é crime, sabendo que isso é uma questão que pode prejudicar até os pais deles também, e também pensando que a pessoa que faz muitas vezes não sabe, faz e acha que não vai dar em nada, né? Então agora a gente já está conseguindo, graças a Deus, avançar nessa questão de bullying. Então hoje eu tenho uma estatística de bullying 0 nas unidades, porque é assim, eles fazem a queixa, a gente automaticamente aciona, mas eu tenho que ter indício. Porque senão todo mundo vai sofrer bullying. Sim. Então eu tenho uma comissão que vai avaliar, mas isso é muito rápido. A gente tem, porque para o jovem, se eu não resolver rápido, eles perdem a confiança na gente. Sim. Entendeu? Então o que eu faço? Eu já aciono, a gente já vai, já chama a psicóloga, já vai lá para a unidade, já chama o diretor, já chama os pais, e aí a gente já senta com os pais e a gente resolve numa boa, com todos juntos, faz o jovem pedir desculpa, enfim. A gente conseguiu aí nessa questão. Eu não tenho tantos problemas dentro, né? Mas eu tenho, assim, alguns conflitos, porque o adolescente está no seu comportamento desafiador. E, às vezes, a gente está sem paciência também, né? Então, a gente também tem que entender que nem todo dia a gente está bem. Mas, com conversa, a gente tem conseguido. Agora, o que está me preocupando mesmo é a questão de saúde. Eu conversei com a saúde, os jovens estão com muitas doenças, né? A coisa está feia, né? Então, o doutor Marcelo me pediu para que a gente pudesse falar sobre relação com os alunos, essa relação pessoal, a questão de higiene também, que é muita doença de falta de higiene. Caramba. Porque a gente não fala mais A gente disso. estava falando questões psicológicas. Não, as psicológicas a gente faz a campanha em setembro com a saúde mental. Sim. Que a gente fala sobre depressão, porque na verdade, quando a gente pega o gatilho. Que é por setembro exemplo, amarelo, é isso? a gente pega o maio laranja, que é combate da exploração sexual. Eu já entro no bullying. Aí eu vou chamar eles para depressão e ansiedade. Já entro no bullying também. Aí eu vou pegando todos esses assuntos. E esse ano a gente vai inserir a saúde do jovem. Porque existe uma proposta da administração de criar o atendimento ao jovem. A saúde do jovem, né? Porque eles não vão mais em médico. E aí isso também interfere na aprendizagem. Entendeu? Porque o jovem que não está bem fisicamente, ele também não tem um bom rendimento na escola. Tanto é que esse ano eu mudei o horário deles. Porque eu percebi que os de 13 e 14, eles precisam dormir mais. E aí, 7 horas da manhã, eles não estavam na escola. Só estava o corpo, porque a alma estava lá na cama deles, lá, dormindo. Sim. Aí eu mudei. Quando eu mudei, deu uma reviravolta, porque os de 11 e 12 tá todo vapor. 7 horas da manhã tá todo vapor. É verdade. Mas os de 13 e 14, com a pandemia, eles dormiam o dia inteiro. Então, quando chegava na escola, não iam para a escola. Eu tive evasão. Eu falei, não, então eu vou mudar. Aí eu coloquei eles à tarde, e aí eles comem melhor. Estão comendo muito melhor. Eles têm um nível de concentração muito maior do que é de manhã, porque até eles acordarem, eles entram 7 horas. Até eles acordarem é depois da comida. E existe uma discussão sobre essa entrada, né? Que ela poderia